O livro do Pedro narra a infância da Maria. Uma história simples de uma criança feliz. Mas o que torna esta história especial é o facto de Maria ter dois pais, o Pedro e o Paulo. Vamos ver o que pensam as crianças sobre a diversidade familiar e a capacidade de amar. Eu vou juntar-me a elas e gostava que se juntasse a nós. Aceito o convite e entres no mundo sem tabus. Olá! Olá! Bem dispostos? Sim! Sim? Tudo animado? Então eu vim aqui contar-vos uma história, o livro de Pedro, que é a história da Maria dos 7 aos 8 anos, que a autora é a Manuela Bacelar. Estão preparados para ouvir uma história? Sim! Ok, então vou começar. É assim, da esquerda para a direita, a Maria, que tem um filho na barriga, a filha, e o pai, marido da Maria. Dentro de pouco tempo, o pai vai preparar a ceia de Natal. A Maria irá descansar, sentada no sofá, enquanto a filha brinca. Depois a filha vai pedir à mãe um livro de desenhos, um livro muito especial. Então mãe e filha sentar-se-ão confortavelmente no sofá e a mãe irá contar à filha pela 103ª vez a história do livro do Pedro. O livro do Pedro conta a história de Maria, uma mulher adulta que está grávida e aproveita os últimos tempos antes do parto para contar uma história à sua filha, a história da sua própria infância. Maria foi adotada em criança pelo Pedro e pelo Paulo. Foi com eles que aprendeu o conceito de família, que ganhou pais e avós, primos, uma escola e amigos novos. Cresceu feliz, brincou muito com os pais, fez amigos na escola. Depois casou-se e agora está à espera do seu segundo filho. O Pedro e o Paulo foram os pais que sempre quis ter e que agora são excelentes avós. Eles vão brincar com a neta, levá-la à escola, fazer-lhe a comida e contar-lhe histórias ao adormecer, até que os pais regressem da maternidade com um novo irmão. Mais tarde, passados uns anos, o irmão irá sentar-se ao pé da irmã, que lhe contará pela 103ª vez a história do livro de Pedro. E acabou. Gostaram? Então, o que é que acharam de curioso nesta história? Gostaram da história? Sim! Perceberam a história? Sim! O que é que acharam de mais interessante nesta história? Eram dois homens a viver juntos. O que eu achei mais piada na história foi serem dois pais a cuidarem da Maria. Os pais da Maria eram dois homens, não é? Eram o Pedro e o Paulo. E o que é que acharam? Acharam estranho? Não é esquisito, faz confusão. O quê? E não sei dizer, eu não estou a discriminar, mas sei dizer que às vezes faz confusão, mas não. Pelo facto de serem dois homens, é isso? Eu gostei de tudo, não é nada especial, gostei muito da história. Acho que a Maria foi feliz. Então quem é que achou mais curioso esta questão de serem dois pais? O Paulo e o Pedro, os pais da Maria? Eu achei que era curioso porque não é normal uma pessoa viver com dois homens. Uma pessoa como uma criança? Uma criança, sim. Não costumas ver que isso possa acontecer, é isso? Não. Não estás habituada a essa realidade, é isso? Não estou habituada. Quando se fala em famílias arco-íris, nós usamos o termo arco-íris porque remete para uma diversidade. O arco-íris é diverso, tem várias cores que se encaixam e formam uma harmonia, tal como as famílias são diversas, há várias famílias de diferentes formatos que se encaixam e formam a sociedade em que vivemos. E a verdade é que neste momento já há muitas famílias em Portugal, na Europa e no mundo, de pessoas LGBT que educam crianças, que têm as suas crianças. Daquilo que se ouviu na história, o Paulo e o Pedro eram bons pais? Sim, eram bons pais. E porquê que eram bons pais? Porquê que vocês acham que eles eram bons pais? Porque gostavam da Maria, brincavam com ela e se divertiam. Divertiam-se com ela. É o que fazem a maior parte dos pais, se calhar, com os filhos, não é? Sim. A história da Maria achei muito engraçada, achei uma história bonita. Porque eram dois homens que a adotaram. Acho que eles eram bons pais, acho que eram boas pessoas. E alguém mais acha estranho serem dois pais aqui? Sim. É? Acham todos acham estranho?
E se fossem duas mulheres, também achavam estranhos? Sim. Sim. E acham que a Maria ficou feliz por ser adotada por dois pais? Mais ou menos? Então. Eu não acho que tem que serem dois pais, mas tu é tão habituada, não há em tanta maioria, mas também não é diferente e não conheço, acho que não conheço ninguém que tenha dois pais ou duas mães. Ela foi adotada quando tinha 7 anos. Sim. Ela pode ter ficado triste como contente ao mesmo tempo. Porquê? Triste não é bem por não ter o pai verdadeiro. Sim. E depois estar contente por ter sido adotada finalmente por alguém que gostou de a ver, gostou de... Como é que eu te explicar? Gostou dela, não é? Sim. Há muita gente que não tem pais porque não quiseram ficar com essas crianças e ter um pai ou uma mãe é muito especial para alguém que nunca teve pai desde que nasceu. Daquilo que vocês ouviram da história da Maria, o que é que vocês gostam mais de fazer com os vossos pais também? Ir andar de bicicleta, fazer piqueniques, Piqueniques? Também. ir à casa dos primos. É? São as E da coisas. avó também. Portanto, são coisas que a Maria também fazia com os pais, Andar é? de bicicleta. É? Eu gostam mais é passear com os pais, é isso? Eu gosto de fazer bolos. De fazer bolos. E de viajar para fora também. Eu acho que eu não gosto de arrumar o quarto com a minha mãe. Ah, é? Ih, eu adorava que os meus filhos me dissessem o mesmo, sabes? Eu gosto de arrumar o quarto com a minha mãe, é assim. Vocês os dois estão convidados para ir lá à casa. cama e ia dizer como é que eu gostava de ter o quarto, e a minha mãe arranja tudo. Ah, é? Faz as tuas vontades todas, é? Depende. Depende dos dias, não é? É. Se estiveres muito cansado, vamos logo para a cama. E acabou-se a festa. E É? E ali, a Leonor? No fundo, gosto de ver filmes e tal. Fazer o filme? Passear também. É o passeio que está a dar. E o Diogo, o que é que gosta mais de fazer com os pais? Nada. Então. Gostas de nadar, é isso? Nada. Ok, pronto. Não gosta, não gosta. Eu também gosto de ir às compras com os meus avós, com a minha avó mais principalmente, quando vou lá para casa, de manhã saímos à rua e vamos comprar o jornal. Gostas de fazer essas coisas. Eu Muito quando bem. vou às compras eu só gosto porque às vezes a minha avó me compra brinquedos. É? Quem compra mais brinquedos, os avós ou os pais? Avós. Os avós. Avós e pais. É? Sim, seja iguais. E compra sem ser no Natal e nos anos? Sim, quando podem. Depende. Vocês são pedinchões, já vi. Agora, na história, vocês percebem que o Pedro e o Paulo, na altura, quando adotaram a Maria, eram mais novos. E depois, no final da história, percebe-se que eles continuam a viver um com o outro, não é? Como casal, e que passaram a ser avós e que já agora tomam conta da filha da Maria. Vocês costumam ficar com os vossos avós? Sim. Às vezes. Nas férias eu costumo ir para a casa dos meus avós e durmo lá e fico com os avós. E todos têm uns avós? O Afonso não tem os avós muito perto, Os não é? avós estão no Alentejo, em Vila Viçosa. Os meus estão cá em Lisboa. Eu só lá vou nos fins de semana, de vez em quando vê-los. Ou eles vêm cá a Lisboa. Eu vou cavar com o meu avô, lá na horta, rego-lhe a relva, ajudo o meu avô. A minha avó leva-me ao cinema de vez em quando. Os avós dos outros meninos também dão esse apoio, Adriana? Não, Sim? não pode. Sim? Eu, quando os É? meus pais vão a festas, eu fico lá, eu durmo em casa dos meus avós. É? E vocês portam-se melhor com os pais ou com os avós? Estamos na todos. Igual. Com os avós. Portam-se melhor, são mais atinadinhos que os avós, é? Se não levam aqui um puxão de orelhas, é? Então o que é que cada um de vocês gosta mais de fazer com os vossos pais? Qual é a coisa mais gira que vocês gostam de fazer? Afonso? Estar com eles a fazer o quê? A ver televisão. Estar com eles a ver televisão. Afonso? Quando meu pai me faz cócegas. É? É o momento mais divertido de todos, é quando gostas de que façam. Daqui a bocado tenho que fazer cócegas, que o Afonso gosta muito de cócegas. Ana? Gosto de fazer tudo. Tudo? Eu gosto mais quando saímos e fazem aquilo que eu quero. Ah, é? O que eu gosto mais é de ir com o meu pai, com a minha mãe e com a minha mana
a casa dos meus tios ou dos meus primos. É? É o mais divertido de tudo, não é? A verdade é que em Portugal a investigação em torno das famílias arco-íris dá os primeiros passos, e embora os resultados apontem no sentido dos estudos internacionais. Numa família o que é importante é a relação da qualidade parental, ou seja, a relação entre os pais, as mães, ou o pai e a mãe, e não o formato da família. E vocês, aqui, vá, Rafael, o que é que gostas mais de fazer com os teus pais? Andar de bicicleta. É? É o mais divertido de tudo? Sim. É? E a Adriana? Eu gosto de ir passear e andar de bicicleta. É, também? É? Para as crianças, o amor é o mais importante na família. Para a lei portuguesa, a condição é uma família clássica. Para alguns portugueses adultos, a tradição já não é o que era. O que eu acho de adoção de crianças por casais homossexuais. Acho normal e concordo com isso. Acho que é uma coisa, acho que é positivo. Acho que toda a gente devia ter direito. Há muitas crianças que precisam de pais e não interessa quem é que são os pais, desde que façam um bom trabalho. São pessoas como os heterossexuais e não distingue as pessoas pela sua opção de sexo, por isso. Há tanto probabilidade de haver sucesso numa família homossexual como numa família sem ser homossexual. Eu penso que os casais homossexuais podem dar o mesmo carinho e amor a uma criança que ela precisa. Acho que não tem qualquer diferença. Desde que haja amor e carinho para dar à criança, tudo bem. Se eles forem bem tratados como deve ser, acho que sim, que não há problema nenhum. Para já não concordo, especialmente porque a sociedade, especialmente a sociedade portuguesa, não está mentalizada para esse tipo de... Acho que, por exemplo, as crianças iam ser gozadas na escola e isso é muito injusto para as crianças que não têm culpa disso. Existem imensas crianças em instituições a precisar de carinho e se essas pessoas estão disponíveis para adotá-las, não vejo o porquê não. E além disso, em vez das crianças estarem, portanto, em associações e muitas vezes são maltratadas, como tem havido casos denunciados pela comunicação social. Se querem adotar é porque querem mesmo ter uma família e existem crianças que querem uma família e que precisam de quem as queira cuidar. Portanto, em vez de estarem em condições desumanas e a serem maltratados, penso que é melhor estarem, portanto, numa casa com pais que realmente o acolhem e que lhe deem, portanto, boas condições de vida. É um passo espetacular se o casal sentir maturidade e sentir amor suficiente para dar a uma criança, quer dizer, ser homossexual ou não. Acho que go for it, acho que deve ser feito e não acho impedimento nenhum ser gay ou não, acho que isso não interessa nada. Vocês todos têm uma família, não é? Mas nem todas as famílias são iguais. Já vimos a família do Pedro e do Paulo e da Maria, não é? É uma família se calhar diferente de algumas das vossas, ou não? Não sei. Como é que é as vossas famílias? Eu vivo com a minha irmã, com o meu pai e com a minha mãe. Pai, mãe e irmã. Que é mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova. Entrou hoje para o primeiro ano. Muito bem. Sim. Vivo com o meu pai e com a minha mãe. É? Não tens irmãos? Não. Nem um cão, nem um gato? Não, mesmo a bicicleta, não é? Eu também tenho um cão. Tem um cão? Eu também tenho um cão, Jack. Então, Vivo com o meu pai, com a minha mãe, com o meu gato, com a minha cadela, com a minha tartaruga e com o meu peixe. Isto é uma família numerosa. Então agora ia-vos propor uma brincadeira. Vamos todos, vou entrar na brincadeira e vou-vos pedir para desenhar as vossas famílias, fazer o desenho da família. E para isso vou-vos dar aqui estes papéis, cada um fica com papel, vamos passar e vou-vos pedir, eu também vou fazer isso, vou desenhar convosco uma... Aqui, aí, quantas folhas temos aqui, vamos desenhar... Pai, mãe, avó, irmão, irmã. Como se constitui uma família? Será que todas as famílias são iguais ou serão todas diferentes? A noção de família não implica sempre ter um pai e uma mãe. E os nossos convidados de hoje sabem bem disso. Ora bem, então, já toda a gente desenhou? Então eu gostava que muito rapidamente me mostrassem as vossas famílias e dissessem os nomes, só para eu saber. Quem é que quer começar? Eu. Começa aqui da ponta, vá. Então. Eu, pai, a minha mãe e a minha mana.
A mana como é que se chama? Madalena. Madalena. Diogo, podes mostrar? Então. Este sou eu, este é o meu pai, este é o meu avô e este é a minha avó. Ok. Isto é E meu tem pai. céu, sol, isto aqui é uma animação, este desenho. Este é meu pai, que se chama Pedro. Esta é a minha mãe, que se chama Fernanda. Esta sou eu, que me chamo Ana, não é? E esta é a minha irmã mais nova, que se chama Sara. Muito bem, então um lindo dia de sol, já viram? Muito bem. Adriana, é o Paulo, Fernanda e Margarida. Esta é a minha mãe, chama-se Liliana. Este é o meu pai, chama-se Carlos. Esta sou eu e esta é a minha irmã, chama-se Cláudia. Muito bem, sim senhora. Então, Leonor. Esta é a minha mãe, que se chama Helena. Esta sou eu e este é o meu cão. Também é o Boris. É o Boris. Muito bem, e temos florzinhas no jardim também. Falta o Afonso. É o meu pai que se chama Rui, eu que se chama Afonso e a minha mãe que se chama Isabel. Muito bem. Digam-me lá, vocês, portanto, já percebemos que há várias famílias, há vários tipos de famílias, nem todas elas são iguais, não é? O que é que vocês acham mais importante numa família? A amizade entre todos. É o amor e carinho. Amizade. E o amor também. A amizade? Ser uma família. O que é o mais importante numa família, para ser uma família? Respeitarem-se todos. Eu acho que há uma grande amizade na minha família e que somos todos felizes. Sim, eu acho que também existe essa amizade na família da Maria. Respeitarem-se todos, mais. Fazer aquilo que nos pedem. Isso é obediência aos pais. Fazermos o que queremos. Estarem juntos, unidos nos momentos felizes e tristes. E mais? O que é que gostam mais da vossa família em especial? O amor e carinho que nos dão. Ver televisão em família é o que gostam mais? É o amor e carinho que nos dão. É? O amor e carinho que nos dão. O amor e carinho que dão, é? Nos momentos maus e bons. É? E sentem que os vossos familiares vos dão amor e carinho? Sim, muito. E que também ralham às vezes? Sim, essa parte eu não gosto muito. Essa parte do ralhar é que não gostam Mas muito? isso é para o nosso bem. Muito bem. Às vezes é preciso ralhar, é isso? Que ralham mais Quando com não os se ralha, rapazes? fica mimado. Ficam mimados, que não é. Ora bem, agora eu gostava de vos pedir, já falámos da família da Maria várias vezes, e gostava, a partir dos desenhos da família da Maria, que está aqui a cara da Maria, o Pedro, o Paulo, os avós, que vocês fizessem aqui no chão, viessem todos aqui para o meio do chão e pusessem a família da Maria, como se fosse uma árvore, e depois com estes papéis vocês vão pegar nas vossas canetas e vão escrever palavras que acham que têm a ver com esta família. O que é que vos faz lembrar? Esta família em particular, escrever palavras, está bem? E vamos pôr estes bonecos no chão, as caras da família da Maria, e depois ao lado várias palavras que vocês vão escrever com as canetas, está bem? Então vá, bora lá. Só uma palavra? Uma palavra, cada um escreve uma palavra que tenha a ver com esta família. Faz lá a distribuição da família, consegues-te lembrar como é que é a família? Para pôr aqui os desenhos da família? Então vá, começa a pôr então, já agora. Já está. Não põe deixar, metes os avós em cima, se calhar, depois os adultos a seguir, depois as crianças a seguir. Esse quem é? Carinho. O Paulo e o outro é o Pedro, não é? Portanto, o Pedro e o Paulo são os pais. Podemos pôr aqui. Quem é que vem ajudar? Quem já terminou pode ajudar, vá. A fazer aqui a arrumação. Quem já terminou as palavras vem ajudar aqui na arrumação. Sim. Os pais da Maria e as avós. Não é? Já está. Portanto, porque isto é a Maria em pequenina, que agora é grande e está grávida, não é? E o marido e a filha, e o bebê está ali na barriga, não tem direito a desenho. Muito bem, agora gostava que vocês pusessem à volta as palavras que vocês acham que têm a ver com esta família. Ok, primeira palavra, vamos pôr assim direitinhas. Amizade. Amizade, outra vez. Carinho e amor. Amizade. Divertida. Amor, felicidade e amizade. Ok, vamos pôr aonde? Aqui? Pode ser aqui, não é? Podia ser da Adriana, que está mais giro. Da Adriana? Pronto, da Adriana fica aqui no meio. Muito bem.
Vocês, depois de ouvirem a história da Maria, vocês escolheram estas palavras que definem aquilo que vocês sentiram da história, não é? Que ouviram. E aqui uma palavra que se repete, por um lado é a amizade e por outro lado é o amor, a felicidade, o carinho, não é? Portanto, para vocês, numa família, o que é mais importante? É o amor? É o amor, a amizade, a felicidade e o carinho. E vocês sentiram que nesta história que eu vos contei, que a Maria tinha isso tudo, era? Sentiram isso? Porque conversavam e estavam sempre juntos. É? E ao sentirem, portanto, no fundo, aqui o Pedro e o Paulo transmitem amor nesta família. E isso é o mais importante na história de uma família, não é? O que a investigação diz é que não é a constituição das famílias, mas a maneira como se relacionam que faz com que as crianças cresçam bem. E é evidente que isto é um preconceito, que dizer que precisa de um pai e uma mãe é um preconceito, porque se a criança for adotada singularmente, já não precisa de um pai ou de uma mãe. E em Portugal, uma criança pode ser adotada por uma única pessoa, que obviamente ou é homem ou é mulher, certo? Já não precisa. Mas também se for uma criança que for educada por uma tia e por uma avó, também já não há problema nenhum. Portanto, o problema aqui é muito claro, é a homofobia. Não é serem duas pessoas do mesmo sexo, é serem duas pessoas do mesmo sexo que são um casal. Como é que acham, no fundo, que se demonstra esse amor, essa afetividade aos filhos? Como é que é a melhor forma de mostrar? Por exemplo, o Paulo e estão sempre com a Maria e tal, e brincavam com ele. E isso é uma forma de demonstração do... E é isso que vocês acham que é o mais importante? Ou há outras coisas que acham importantes e que não acontece nesta família? Não é fazendo tudo que nós queremos, mas sim ajudar-nos a perceber na escola, se temos dúvidas e se não percebemos aquilo que o professor diz, às vezes, nós vamos perguntar, eles às vezes explicam-nos, levam-nos aos sítios onde nós gostamos de ir, fazem todos os possíveis para nós. Por exemplo, eles podem sair mais, podem ir ver mais vezes os avós, ela pode ficar mais vezes com os amigos. Pois, não sabe a quantidade, não é? Na história não conta, mas de alguma forma esta família e estas expressões que vocês utilizaram para definir esta família são importantes para vocês. Vocês também sentem isto na vossa família? Sim. Sim? O que é que sentem mais? Mais amizade, mais amor, mais carinho? Mais... Amor e carinho. É aquilo que nós sentimos mais após ouvirmos a história. A família da Maria parece ser igual a todas as outras. Será que se encontram diferenças numa criança educada por um casal homossexual? Uma criança educada por pessoas do mesmo sexo é completamente normal em relação a uma criança adotada por pessoas de sexo diferente. Claro que será uma criança diferente. Eu acho que será uma criança... Acho que isso vai tender sempre um bocadinho para o desequilíbrio. Eu acredito muito na importância da figura materna na educação de uma criança, para a estabilidade e para o equilíbrio. Isso é o mesmo preconceito que existe agora em relação aos homossexuais, é o mesmo preconceito que eu acho que também existiu há uns anos atrás em relação aos filhos de mães solteiras e em relação a filhos de pais divorciados. Diferente é sempre uma coisa um bocadinho relativa. Diferente em quê? As pessoas de hoje em dia precisam de uma lavagem cerebral. Não é uma questão de ser homossexual ou não ser homossexual, mas a maneira que uma criança cresce depende sempre dos pais. E os valores dos pais e a maneira de ser dos pais, que não é do seu sexo, mas sim da maneira de ser, da maneira como também foram criados e dos seus valores que têm. Acho que depende mais de qual é o estado socioeconómico e etário dos pais, não tanto qual é que é o género dos dois pais. E parece-me que às vezes esta questão toda da necessidade e dos tabus e dos casais homossexuais, que às vezes querem tanto ter umas crianças e querem educar crianças, por vezes potencializam muito a educação da criança. E eu tenho casais heterossexuais que são completos desastres em relação aos filhos e que nunca deviam ter tido crianças. Vocês inicialmente referiram que aquilo que acharam mais estranho era pelo facto de serem dois pais. Depois de ouvirem a história e depois daquilo que nós falámos, vocês acham que a Maria é infeliz por ter dois pais? Não. Continua a ser a mesma coisa para ela. Fui-me apercebendo que ninguém é igual. Cada um escolhe o companheiro que fica com ela até para o fim da vida. Mas se fosse outra criança, por exemplo, já
15, 13 anos e vivia com 2 pais. Podia não se habituar tão facilmente como a Maria se habituou quando tinha 7 anos. Mas porquê? Por ser mais velha, achas? O que é que podia acontecer? Vocês, pelo facto da Maria ter 2 pais, vocês iam deixar de ser amigos da Maria? Não, é a mesma coisa. Se nós tivéssemos 2 pais, não íamos gostar que nos rejeitassem ou que deixassem de falar só por termos 2 pais em vez de ter um pai e uma mãe. Portanto, estamos a falar de 2 pais e 2 mães, portanto é um casal homossexual, não é? E, portanto, em termos de atividades, da forma como transmitem o afeto, as brincadeiras que fazem, o tempo que passam juntos, é parecido, não é? Com aquilo que vocês fazem na vossa família, não há muitas diferenças, não é? E, portanto, sentem que a Maria também não é por isso que é infeliz, pois não? Não é? Eu acho que a Maria foi feliz, porque tem 2 pais que gostam muito dela, tem os primos e as avós também gostam muito dela e acho que tem uma boa família, que não tem razões para não ser feliz. Gostavam de ser amigos da Maria? Gostavam. Quando ela era pequena. Em pequena, não quando é mãe, é? Na altura, não é? Aqui o mais novo tem 9 anos, não é? Ela teve dos 7 ou 8 anos, provavelmente poderia andar aqui no colégio e ser vossa amiga, não? Provavelmente. Gostava de ser amiga de alguém que tivesse uma história parecida à da Maria. É uma pessoa igual às outras, por isso. Gostava de ser amiga de toda a gente, então também gostava de ser amiga delas. Basicamente, as famílias são diferentes. O que mais importante, independentemente de serem 2 homens, 2 mulheres, educar os filhos, ou um pai e uma mãe, ou os avós e a mãe, ou os avós e o pai, ou a mãe e o filho. Portanto, independentemente da conjugação ou da forma, portanto, há muitas famílias, não há só uma família tradicional, não é? A família tradicional é o pai, a mãe e os filhos, não é? Mas não deixa de ser família pelo facto de ser só os avós com os filhos, a mãe com a filha, os animais, não é? O cão, o gato, o periquito, os irmãos. Portanto, há aqui muita variação de formas de família e o que interessa mais daquilo que vocês disseram é a forma como a atenção que os vossos pais ou os avós dão a vocês, não é? O tempo que estão convosco, a forma de demonstração de amor e carinho. Para já as crianças que vivem com 2 pais ou com 2 mães estão integradas à mesma na sociedade. Vão à escola, têm irmãos, têm primos, têm tios, têm avós, têm figuras masculinas, femininas, por todo o lado. Mesmo que não tenham em casa com os 2 adultos, que são os pais ou que são as mães, têm com os tios, têm com as tias. As nossas famílias não aparecem assim do nada. Como é que vocês definem a família? Só para terminar. A família é... O que é que diriam? É essencial para a vida. Feliz. A família é feliz. Mais. A família é? Importante. Importante. Importante para todos nós. Amor e carinho. Amor e carinho. Não te lembro. Adriana, o que é a família para ti? É ter alguém com que se pode confiar e que nos ajuda quando nós precisamos. Bem. Francisco? É felicidade, amor, carinho e muitas mais coisas. Para mim é amigos. A família para ti? É amigos. É amigos. São os melhores amigos da família. A parentalidade das pessoas LGBT tem que ser reconhecida. Não há dúvida nenhuma que as crianças estão bem entregues e que têm os mesmos níveis de desenvolvimento que todas as outras crianças. E que, uma vez mais, o que é importante é que haja em casa respeito e que haja em casa uma relação familiar sólida, não é? Isso sim é importante. A constituição da família é irrelevante em termos do crescimento da criança. Muito bem, gostaram de participar? Gostaram? E chegámos ao fim do programa Sem Tabus. Falámos de famílias, de diversidade familiar, de famílias homoparentais, falámos de amor, de carinho, de afeto, de brincadeiras, de tudo o que é importante para que uma família seja feliz. Gostei muito de estar convosco e eu voltarei com outro tema, com outros convidados e até lá, sejam felizes.